Fala torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde, espero que todos estejam bem. Galera, acabei de acompanhar Santos e Corinthians 1 a 1 e eu tenho algumas coisas para falar. A primeira é sobre arbitragem. Teve algum roubo, alguma coisa assim estratosférica que o juiz, um lance polêmico, alguma coisa? Não. Mas eu quero chamar a atenção porque eu assisti o jogo inteiro e eu não me lembro de ter assistido um jogo que o tempo inteiro o juiz puxa para um lado. É o tempo inteiro o juiz, as faltas são todas pro Corinthians, as dúvidas dos laterais são todas pro Corinthians, tudo que os jogadores do Corinthians fazem para enrolar, o juiz suporta, tudo que os jogadores do Santos faz, ele dá bronca. É simplesmente impressionante e descarado como que o juiz pesa o braço para um lado. E esses são os jogos que mais irritam, porque não é aquele jogo especificamente que o cara vai lá e dá um pênalti pro Corinthians que não foi, e aí... Não é isso. É tudo, todos os lancezinhos do jogo. O lateral, a faltinha, o escanteio, sabe? O critério dele... Quando o cara do Santos chega forte, de qualquer maneira, chega forte, chega na bola, põe a mão, falta. O do Corinthians põe a mão, põe o braço, chega forte, segue. Cara, é simplesmente impressionante como que consegue ter uma arbitragem dessa, cara. Chama muita atenção. Porque pra quem jogou bola, independente do nível, se você jogou profissionalmente, se você joga de final de semana, não interessa. Mas assim, quando o juiz tá e toda hora ele fica te minando, é simplesmente irritante. O Corinthians fez até uma boa partida, inclusive jogou melhor que o Santos ali no final empatou porque começou a ir pro abafa e acabou fazendo o gol com o Gabigol. O Corinthians jogou bem, jogou melhor que o Santos, mas não é isso que eu quero apontar aqui, até mesmo porque eu falo sobre o Palmeiras, mas é para focar nessa questão da arbitragem e não tô querendo tirar mérito dos caras que, jogou muito melhor que o Santos? Jogou, mas é impressionante como o juiz vai minando o time contrário. E isso, assim, é algo de se preocupar, porque você vai jogar contra um time desse, que o jogo é equilibrado, e toda vez o juiz está com o braço pendurado ao seu favor, realmente é muito irritante. Eu torço pro Palmeiras, então assisti o jogo Corinthians e Santos de uma maneira assim, entretenimento, né? Vamos dar uma olhada. Mas eu comecei a ficar irritado, cara. Pelo Santos, assim, porque você vê que os jogadores, o juiz vai desconcentrando os jogadores do Santos. Porque a todo momento ele vai fazendo algo que vai irritando, aí uma falta, aí o placar já tá desfavorável, aí ele começa a fazer mais ainda. O Corinthians, quando tá ganhando, vai enrolando o jogo, o juiz, pouco se importa e parece que ele gosta que irrite o outro time, né? Então, assim, impressionante, realmente foi um jogo que, mesmo sem torcer para nenhuma das duas equipes, me irritou profundamente a ponto de eu vir aqui compartilhar com vocês. Já é esperado, né, gente? O Corinthians é o Corinthians, né? O juiz, historicamente, gosta, né, de sempre dar aquela forcinha, de sempre estar pró os caras, mas realmente o clássico hoje, os jogadores do Santos todos vão ter que tomar um remedinho para dor de cabeça, porque todos saíram muito estressados e mesmo sem jogar nada no final ainda, foram recompensados com empate. E outra coisa também é quem assistiu aí pela Cazé TV, meu amigo Marcelinho Carioca. Olha, eu vou dizer, eu não sei o que vocês pensam sobre esse tipo de transmissão, mas é uma transmissão assim de dar, olha, agonia, cara. Eu não sei, sinceramente, compartilha aí a ideia de vocês, o que vocês acham sobre isso, mas eu sou totalmente contra de você ficar colocando torcedor, o cara que não se segura atrás do gol, pra ficar comentando o jogo como repórter, cara. Marcelinho, gente, é primeira fase do Campeonato Paulista. O Yuri Alberto fez o gol, o Marcelinho Carioca começou a chorar. Ele chorava com o microfone na mão e, nossa, cara, é muita emoção, é impressionante a resiliência, é impressionante a superação, é impressionante isso, impressionante aquilo. Que é isso, gente? O Corinthians saía jogando bem, cara, o Santos tá na roda, hein? Parece bobinho, hein? Parece bobinho, o Corinthians tá dominando demais, cara, dá um prazer. Que isso, gente? Um torcedor total, a câmera ia nele, ele tava quase chorando. É muito, desculpa, mas é muito feio isso. Eu, na minha opinião, eu acho que isso estraga a transmissão. A não ser que você coloque um cara lá que de repente torça pro Corinthians, ou como colocou o Robert, por exemplo, né? Que representava o Santos ali, um cara neutro, cara. O cara tava falando, olha, o Corinthians tá muito bem no jogo, tá melhor que o Santos precisa melhorar.
Não tem problema você torcer para a equipe e comentar, não há problema nenhum. Mas ser do jeito que o Marcelinho é, cara, pelo amor de Deus. E aí assim, os narradores, a equipe, etc., entram no embalo, né? Nossa, impressionante, que contratação maravilhosa, estratosférica do Matheus, o volante que veio do Fortaleza pro Corinthians. Você fala, quem veio pro Corinthians? Quem é esse cara? Pode até ser bom jogador aí, começar a jogar bem, mas falam assim como se tivessem trago o Casemiro. O Casemiro saiu do Manchester e veio pro Corinthians. Então assim, realmente, olha, um nível muito ruim de transmissão. Gosto de assistir jogo ali às vezes, mas hoje foi algo assim, arbitragem e o jeito que eles levam a transmissão, porque realmente eu não consigo, eu simplesmente procurei outro lugar para assistir, mas infelizmente não tinha como, acabei assistindo. Teve uma hora que eu pensei em tirar o volume e assistir só a imagem, porque eu não sei como aguentam, e assim, não é porque é o Corinthians, tá, gente? Se fosse o São Paulo, se fosse o Santos, se fosse o Flamengo, se fosse qualquer, se fosse o Palmeiras, se colocar no próximo jogo, sei lá, São Paulo e Palmeiras aí, que vai ser sábado, você coloca algum comentarista ali que começa a falar, pô, o Palmeiras é mágico, é incrível, é o Verdão, faz gol, começa a se emocionar, começa a chorar, eu mesmo vou falar assim, cara, isso é muito feio. É muito feio. Você tem que ter um mínimo de profissionalismo ali para transmitir o que tá acontecendo, e sem essa de ficar, tá na roda, hein? Ele no meio, ele cortava o narrador e falava, tá na roda, hein? O Corinthians pôs não sei quem na roda, hein? Tá impressionante, hein? Então, assim, feio. Sinceramente, acho o fim da picada. Essa transmissão me chamou muita atenção e vim aqui dar a minha opinião. Não sei se vocês palmeirenses acompanharam o jogo. Se não acompanharam, só escutem o meu vídeo aqui e nem procurem saber como foi, porque senão vai dar um negócio aqui, uma azia. Vão precisar ou um remedinho para dor de cabeça, porque realmente tem que ter muito estômago e psicológico para ver esse tipo de transmissão, esse tipo de babação de ovo, sabe? Essa coisa de muito fanatismo, muito puxa-saquismo, realmente muito chato e muito feio. Enfim, o jogo acabou 1-1, o Gabigol acabou empatando no final, mas me chamou a atenção isso. O torcedor desesperado loucamente, Marcelinho Carioca, comentando, e a questão da arbitragem, que não houve, volto a dizer, nenhum erro capital absurdo, mas o juiz ficou os 90 minutos mais os acréscimos dando absolutamente tudo o que ele podia para o Corinthians, desde escanteios, laterais, faltinhas, tudo. Realmente muito irritante, algo de se chamar a atenção, embora já seja esperado quando se trata de Corinthians. Galera, volto amanhã com mais notícias, aí sim, do Verdão, vamos esquecer isso aí, mas era bom mostrar aqui meu ponto de vista. Valeu, galera, até o próximo vídeo.